Ei, aqui é o Já Pensou. Sou eu, ao vivo e em estéreo. Pegue um lanchinho, se acomode, porque eu estou prestes a te contar 9 reflexões de 13 Reasons Why feitas para incomodar você. 13 Reasons Why é um resumo dos problemas que afetam essa geração e fala sobre vários temas relacionados à juventude, como as relações de poder dentro das escolas, bullying, a homofobia, machismo, abuso sexual, nudes, armas, bebida e direção, negligência escolar e familiar e muitos outros. Todas essas discussões giram em torno da morte da Hannah Baker. E a razão para esse ser o principal tema da série é que o suicídio é a segunda principal causa da morte de jovens entre 15 a 29 anos no mundo, a quarta maior aqui no Brasil. Existem bem mais do que 13 porquês para essas estatísticas tão horríveis, e elas são muito complexas. Mas, tratando desse assunto tão difícil, mal discutido e delicado, é importante que a gente tente pensar sobre eles. E é isso que 13 Reasons Why faz. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. Na época em que a série foi lançada, você deve lembrar que muitos profissionais da psicologia criticaram a história porque ela violava o Manual da Mídia para Prevenção ao Suicídio. Esse documento faz recomendações para veículos de comunicação e entretenimento falarem desse tema sem causar consequências negativas, como o chamado efeito Werther, que é quando uma série de suicídios acontece por incentivo de um caso muito falado. 13 Reasons Why ignorou de forma perigosa várias dessas recomendações, como a de não divulgar cartas ou depoimentos da pessoa que se suicidou, no caso da série As Fitas da Hannah, não apontar os culpados para o suicídio, que é justamente como a história começa, e não demonstrar o método que foi usado para tirar a própria vida, que é uma das cenas mais explícitas e chocantes da série. Inclusive, foi removida pela Netflix recentemente depois das críticas. Muita gente diz que a série trata o suicídio de forma irresponsável. Inclusive, uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos conectou a série a um aumento de quase 30% no índice de suicídio entre jovens em abril de 2017, um mês depois que 13 Reasons Why estreou. Já os produtores da série se justificam dizendo que as cenas chocantes e sem censura foram colocadas na série para mostrar para os telespectadores o quanto o suicídio é uma coisa triste e horrível e precisa ser combatido. Quem defende a série também relembra que a estreia de 13 Reasons Why fez com que o número de pedidos de ajuda no Centro de Valorização da Vida dobrasse na época em que a série saiu. A verdade é que é muito difícil dizer se o impacto da série é mais positivo ou negativo, porque cada pessoa que assiste vai encarar a história de um jeito e não tem como controlar como as pessoas interpretam. Ela pode influenciar o suicídio ou pode influenciar o pedido de ajuda. Tudo depende do estado emocional de cada um. Enfim, essa é uma discussão que levaria bem mais do que um vídeo só, mas o fato é que foi justamente a polêmica que a série gerou que atraiu tanta atenção para esse tema, e, intencionalmente ou não, gerou uma discussão sobre o suicídio que não se fazia há muito tempo. Todo o alvoroço em volta da série também acabou assustando muitos pais irresponsáveis, já que 13 Reasons Why foi feita principalmente para jovens. Teve gente proibindo os filhos de assistir porque achava que eles seriam influenciados, o que foi um pouco de exagero na minha opinião e até meio inútil, já que muitas crianças e adolescentes acessam direto o Netflix e acabariam assistindo de qualquer jeito. Então, ao invés de deixar que os filhos assistissem a série sem ninguém para acompanhar e explicar, muitos pais decidiram fazer diferente e assistir a série também, para poder conversar sobre esses assuntos em casa e orientar os mais novos. Isso foi muito legal, porque abriu um canal de comunicação para muitas famílias que antes não tinham costume de conversar sobre essas coisas, que nunca tinham falado sobre saúde mental e que não compartilhavam sentimentos ou experiências e tal. Essa é uma das coisas que a própria série chama atenção, já que todos os personagens adolescentes têm esse problema de não conversar com os pais, que são totalmente alienados e não conhecem os próprios filhos direito. You're a stranger in this house. Always have been, Mom. Normalmente, quando a gente fala de bullying, logo a gente pensa nos valentões que os filmes de colegial sempre mostram, que são aqueles monstros cruéis só pela diversão. Mas, em 13 Reasons Why, a gente percebe que qualquer um pode ser o responsável por deixar alguém para baixo. E também que são essas pequenas ações somadas que geram consequências tão horríveis para a vida de uma pessoa. A maioria das pessoas que a Hannah aponta como as razões da sua morte não queriam realmente fazer mal a ela. O Ryan, por exemplo, publicou um poema dela no jornal para tentar encorajar ela. E também para se promover, claro. Muitos ali estavam agindo sem pensar ou para tirar alguma vantagem, mas eles não tinham a intenção de piorar a situação da Hannah, até porque eles nem enxergavam pelo que ela estava passando. Essa é a grande questão. Não existem vilões e mocinhos dentro do bullying. Nós não sabemos o quanto aquilo que a gente fala ou faz pode afetar uma pessoa. Por isso a série alerta para a importância de tomar cuidado com os nossos comentários e brincadeiras, seja lá com quem for. Acho que quase todo mundo consegue se identificar pelo menos um pouco e ver que, em algum momento da vida, já praticou e já sofreu bullying, mesmo sem conhecer essa palavra. Na segunda temporada, a gente descobre que até a própria Hannah já foi uma agressora, o que mostra que o bullying está praticamente enraizado na nossa cultura e na maioria das vezes a gente nem percebe ele ali, até que doa na gente. Isso é muito sério, porque todas as pessoas envolvidas em situações assim sofrem. É outra coisa que 13 Reasons Why faz questão de mostrar.
Muitas vezes, a pessoa que está agredindo faz isso porque ela também é agredida de alguma forma. É só olhar o Justin, por exemplo. Você começa tendo raiva dele, achando que ele é só o típico atleta babaca do ensino médio. Até que você vê toda a situação familiar horrível que ele tem e começa a sentir pena dele, porque você entende que, na verdade, ele é só mais uma vítima. É claro que isso não justifica o que ele fez, mas é importante entender o contexto todo. Mostrando que a situação é muito mais complexa do que a gente pensa, a série também faz uma crítica para as nossas tentativas de resolver o bullying como se fosse simples. Em 13 Reasons Why e na vida real, esses episódios costumam ser subestimados pela escola, pelos adultos e pelos próprios alunos. Com a Hannah, a questão não era só a foto que o Justin espalhou, ou só a lista que o Alex criou. Tinha todo um cenário ali que era ignorado e que não se resolvia só colocando o responsável em detenção. Primeiro, porque os adolescentes não respeitam as autoridades da escola, o que já torna a situação bem difícil. A gente vai falar da parte da escola depois. E segundo, porque o bullying se inicia na hierarquia social do colégio, onde alguns alunos são considerados mais do que os outros. Quando você vitimiza o aluno que sofre bullying, é como se dissesse que ele precisa ser protegido, que ele realmente é mais fraco que o agressor. Mas quando você empodera esse aluno e mostra para ele e para os outros que ele não é menor do que ninguém, ele desenvolve autoestima e passa a não se importar com o que os agressores pensam ou falam, e se defende do jeito certo. Quando você encontra maneiras de romper esse ciclo da popularidade e da aceitação social, o bullying para de fazer sentido, porque não há o mais fraco, não há o coitadinho, são todos iguais. Essa é a lógica da escola da inteligência do psicanalista Augusto Cury. Isso tudo, claro, faz parte do processo de entender o agressor como parte do problema e como alguém que também precisa de orientação, porque como a gente falou no tópico anterior, todas as pessoas envolvidas em uma situação de violência sofrem com ela. É preciso dar um tratamento humano para esse tipo de situação, onde escutar e conversar é mais importante do que simplesmente punir. Esse tipo de cuidado é ainda mais importante por causa das redes sociais, que hoje em dia são praticamente uma extensão da nossa vida. O bullying, que antes só acontecia na escola, hoje também pode se estender para um canal de comunicação que está lá 24 horas por dia, ou seja, é uma agressão constante através das redes sociais. No Brasil, a situação do cyberbullying é muito séria. Nós somos o segundo país que mais registra casos do tipo no mundo. E pior é que, com o anonimato da internet, os agressores costumam se sentir mais corajosos, e aí eles ficam mais agressivos ainda. Praticamente a vida inteira das pessoas fica exposta nas redes sociais. E quando acontece o compartilhamento de uma foto ou vídeo íntimo, por exemplo, como foi o caso da Hannah, muito mais pessoas têm acesso, e aquilo fica eternizado na internet. Mas para dar conta de tanto adolescente cheio de questões existenciais e ainda cuidar de todas as funções da escola, precisa ter muita estrutura e também muito preparo profissional. Essa é outra crítica que 13 Reasons Why faz. Dessa vez ao sistema educacional americano. E essa crítica vem na forma do personagem do Sr. Porter. Ele retrata a negligência escolar e também as medidas educacionais falhas de muitas escolas, que não conseguem controlar o bullying, as agressões, e não identificam nem acompanham os alunos que sofrem de problemas psicológicos. Mais que isso, o Sr. Porter também retrata o quanto muitos profissionais da educação não estão preparados para lidar com esse tipo de questão dos alunos. Quando a Hannah procurou a ajuda do conselheiro, ele não foi capaz de perceber os sinais que ela estava dando. Primeiro, porque ele estava completamente sobrecarregado com a função dele, que deveria ser executada por mais de uma pessoa. Uma realidade que muitos coordenadores e pedagogos enfrentam. Segundo, porque mesmo sendo conselheiro da escola, o Sr. Porter não conhecia a condição da Hannah. Não acompanhava o caso dela e dos outros alunos envolvidos, mal sabia o que estava acontecendo pelo colégio. Uma falta de preparo ou até de formação profissional adequada, coisa que também é comum, infelizmente. Mas jogar toda a culpa no Sr. Porter também não tá certo. Ele não foi negligente com a Hannah porque ele é mau. Até porque, na segunda temporada, a gente vê o quanto ele se sente culpado pela morte dela e até dá uma de super-herói e sai tentando resolver os problemas de todos os alunos. Ele está inserido em todo um sistema educacional com falhas. E ele é só um exemplo para representar esse contexto todo. Até porque, do jeito que as relações funcionam na Liberty High, e também em vários colégios por aí, os conselheiros, pedagogos e professores não são vistos como uma fonte de ajuda. Na cabeça dos alunos, eles estão ali só para punir quem faz coisa errada, e nunca vão entender pelo que o adolescente está passando. Aquela coisa do jovem incompreendido, sabe? Como não existe essa relação de confiança, o aluno nem sequer procura ajuda da escola, que nem a Hannah, que só procurou o Sr. Porter em último caso, depois que tudo já tinha acontecido. Os dois lados têm problemas. Tanto a escola, que não estabelece essa relação próxima com os alunos, quanto os próprios alunos que guardam as situações para si e não procuram ajuda. 13 Reasons Why também aproveita para criticar o armamento nos Estados Unidos, pois vários personagens conseguem, em situações diferentes, adquirir uma arma de fogo sem ter muita dificuldade. O Alex tenta suicídio com a arma do pai, que é policial. O Clay vai com um revólver ameaçar o Bryce na casa dele. E claro, não dá para deixar de mencionar o Tyler. Ele é a crítica mais pesada nesse sentido,
porque muitos especialistas associam o acesso fácil a armas nos Estados Unidos com a quantidade de ataques em escolas que acontecem lá. Depois de nos mostrar tudo isso e mais um pouco, o que 13 Reasons Why quer deixar claro é que depressão é uma doença, que ela é seríssima e que afeta muito mais pessoas do que a gente pensa, pelos mais variados e complexos motivos. E a gente precisa prestar atenção neles. Precisa prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Porque o suicídio não é exagero ou desespero por atenção. É uma morte horrível e ninguém que está em volta dessa situação sai ileso. A intenção da série é mostrar o quanto nós estamos despreparados para lidar com essas questões. E que justamente por isso é tão importante que a gente possa discutir esses assuntos. A história quer incomodar você. Para que você entenda a verdade e entenda que é preciso mudar isso. Por todos que já sofreram, causaram ou conviveram com esses problemas. Porque afinal de contas, a Hannah Baker não é só uma personagem de série. Ela é real, e ela pode estar mais perto de você do que você imagina. A série só quer te ajudar a enxergá-la antes que seja tarde demais. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, ou se esse alguém é você mesmo, procure o Centro de Valorização da Vida pelo número 188 ou acesse o site cvv.org.br. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre as coisas que eu falei aqui, eu deixei os links das minhas fontes de pesquisa na descrição do vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir o Já Pensou nas redes sociais.